Ótimo. Então, esses conceitos com os quais vocês estavam trabalhando, né, com pés de Mercúrio, né, adejantes, né, como flutuando sobre os conceitos como formas adejantes, né, sem perceber o risco que corriam ao fazê-lo. Mas assim, vocês sabem que o que vocês estão fazendo é justamente o que faz vocês se depararem com espanto após isso. Porque quando, por exemplo, vocês vão dar a definição de substância, né? A definição de matéria, uma definição de matéria fora da forma, aí a coisa começa a empacar, começa a criar dificuldade. Definir o que são as coisas em si mesmas, o ser, né? Por exemplo, dizer que alguém é idêntico a si mesmo, é algo que não está provado. Né? Por quê? Porque não há sequer a necessidade de que nós sejamos um. Né? E o senhor é da psicanálise, o senhor nunca vai assumir que há uma identidade. Não, até há identidade, mas ela é superficial, né? É uma identidade do eu, né? Então ela se baseia em colar as coisas com cola Prit e como se chama, fita crepe, né? O eu é grudado com cola Prit e fita crepe, né? Qualquer lobo mau que chegue e sopre vai derrubar a casinha. É aquelas casinhas feitas por crianças, sabe, com palito de sorvete, sabe aquelas coisas? Ou então castelo na areia, né? Mas, assim, não quer dizer que não existe uma referência nesse sentido, né? O problema é quando a gente tenta entender essa referência do eu como a última referência do ser, né? E, assim, a questão de que sempre ao fundo do que se descobre há algo a se descobrir, né? E pior, a coisa está em movimento, né? Ela não tem uma consistência. É, azimuth, né? Esse aí é o efeito azimuth, David, né? Eu sou nuvem passageira que como o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Algo assim. É, então. Quando eu não acordo de ressaca, até consigo cantar. Senão, falha a voz. Não dá certo. Mas não quer dizer que não haja um fluxo, né? Mas esse fluxo, ele não essa unidade, né? Ela é muito precária, é isso que eu quero dizer. Então, se basear nessa unidade, né, para falar do ser. O interessante é como quando as pessoas começam a se interrogar mais, como vocês estão se interrogando, o problema não está em formularem definições que teria a possibilidade de dar definições melhores ao fundo dessa. O problema é se vocês acreditam nessas definições primeiras, né, estancam o movimento do pensamento e não continuam. Embora, obviamente, não seja o que está acontecendo aqui, né? Mas, assim, o ser humano, em geral, ele tende a ficar com a primeira definição, né? Ele cansa rápido. É como um guepardo, né? Ele sai correndo e, se não pegar a presa rápido, ele cansa e para, mesmo com fome, né? Então, ele satisfaz a sede de metafísica dele muito facilmente com conceitos muito precários, né? Agora, se nós considerarmos o que está acontecendo aqui, a gente vê o contrário, né? É quando vocês se deparam, né, ao dialogarem, né, quando vocês se deparam com problemas, é que a coisa avança realmente, né? É que a coisa avança. E, inclusive, o texto que eu vou pedir para vocês lerem agora, as 3 páginas iniciais dele, que começam na página 5,
que é a origem da obra de arte do Heidegger, traduzido pela Laura, na, da Federal, do mestrado da UFR, com o André Duarte, foi orientando a do André Duarte. Vocês vão perceber que, pelo modo de escrita do Heidegger, ele tem uma percepção muito clara desse problema, né? Do fugidio do conceito, né? O Lebrun dizia assim, escreveu, né? Você tem que ter paciência com o conceito. Tem que ter paciência, tem que ter calma, né? E a gente só aprende a ter calma diante do conceito quando a gente se depara com muitos problemas, né? É aquela coisa, você vai comprar um carro usado na concessionária, os caras lustraram o carro, encheram o pneu, lavaram, tal, né? Mas você não sabe verdadeiramente o que tem embaixo daquele capô, né? É uma coisa misteriosa. Todo conceito é um carro usado que vocês têm que tomar um certo cuidado antes de comprar, né? Dá uma verificada se não teve perda total em alguma seguradora, né? Chama um mecânico para dar uma olhada, faz um test drive. Eu fui fazer um test drive uma vez de um carro, sem brincadeira. Ele saiu chacoalhando da concessionária. Eu olhei para o vendedor e dei risada. Falei, rapaz, você esperava que eu comprasse esse carro sem andar nele? Falei assim para ele, né? Ele falou, mas não estava acontecendo isso antes, né? Eu falei, então faz o seguinte, vamos voltar lá e pegar o outro. Porque esse aqui, né? Esse aqui é que nem pequi ruído. Vou fazer, ó, uma, uma brincadeira com certas atitudes que o brasileiro toma, né? Como assim, pequi ruído? Eu Pequi sempre. ruído é uma frutinha, né? Que Sim, é conheço. como... Hã? Oi? Sim, conheço a fruta, mas não Então, entendi. Você não sabe a história do pequi ruído? Não, conte aí, ora. Não. Dá uma olhada na mídia, assim você toma conhecimento do que eles andam fazendo por aí. Mas em Né? suma, pequi ruído significa que não tem valor nenhum, Lucas. Essa que é É, a questão que o professor quer dizer. isso. Obrigado por me traduzir. Então, o fato é que o Heidegger nos ensina a sermos mais exigentes, né? O Heidegger, o Lebrun, o Schopenhauer, o Nietzsche. Quando o Nietzsche fala de fazer uma genealogia, né, dos valores morais, uma genealogia dos conceitos, ele nos pede, né, que tenhamos coragem de dar um passo adiante. E isso vem não apenas de uma vontade de saber, no sentido de uma teoria do conhecimento, no sentido de uma questão simplesmente racional, né, simplesmente lógica, porque certas exigências lógicas, certas exigências racionais não podem ser cumpridas na efetividade, onde, por exemplo, duas interpretações não conseguem eliminar uma outra. Esse é um dos problemas kantianos mais interessantes, mais polêmicos, né? A ideia de antinomias, né? Da razão, através das quais você percebe, né, que certas definições, certos termos e certos paradoxos, eles precisam ser para que nós sejamos honestos com o pensamento, ao invés da gente tentar achar qual deles é o correto, às vezes o mais correto é você sustentar o paradoxo vivo diante de você, em termos de sustentar melhor a autenticidade daquele conceito. Ou seja,
O paradoxo que existe na definição dele, ao invés de ser eliminado, ele tem que ser mantido, para que você seja justo com ele. Né? Principalmente nas ideias, nos pensamentos que são muito fronteiriços, né? Onde você não chega a uma definição a priori com muita facilidade. Né? Onde isso que a gente chama de efetividade e realidade começa a ficar esfumaçada, começa a ficar pouco clara, começa a ficar indefinida. Mas isso não quer dizer que não haja nisso toda uma riqueza a ser explorada. É isso que o poeta faz desde sempre. Por isso que a poesia, por isso que a arte é instauradora de mundos. Por isso que a arte instaura civilizações inteiras que se sustentam em torno dessas concepções originárias que fundam a nossa natureza continuamente. E esse é bem o ponto dessa discussão que você estava tendo com o Gabriel ali, né? O ser, ele precisa ser continuamente refundado. Essa é a sacada também da psicanálise, num outro jeito, de uma outra forma, né? Especialmente da psicanálise lacaniana. A ideia de que, ao invés de você buscar por uma essência, como se houvesse algo originário dentro de você, sabe? Que representasse você em todas as tuas situações, em todos os seus movimentos. Apenas você desconhecesse o que se sustenta é o próprio fluxo. Né? O que não quer dizer que o fluxo não tenha certas orientações, né? certos parâmetros, certas diretrizes. Mas existe a diretriz da diretriz, existe o parâmetro do parâmetro, né? O ser se abisma. Né? Então, o ser, num primeiro momento, é só uma palavra, não uma coisa. E o fato de precisar ser refundado continuamente não deve ser visto como uma fraqueza do ponto de vista existencial, mas sim como a própria força. É quando você percebe a necessidade de refundar continuamente os conceitos, de refundar continuamente a si mesmo, é que você entra num fluxo mais adequado com a espontaneidade das coisas, né? Porque não quer dizer que a racionalidade não seja uma organizadora disso, no sentido que dá uma consistência intelectual, embora ilusória também, né, para o que está se passando. Mas o interessante é como Heidegger faz isso. Ele tem essa consciência, né? O ser e tempo é sobre isso, né? A ideia de que certos tipos de angústia são relacionados com uma entificação do ser, né? O ser já considerado como objeto, já considerado como coisa, como Sache, né, em alemão, como um objeto para a compreensão, né? Quer dizer, é o ser olhando a si mesmo como objeto. É uma contradição viva, né? Mas acontece com frequência. Por quê? Por causa da necessidade de ordem, né? De ordem e progresso. O ser humano tem essa necessidade de organizar o meio de campo, justamente porque o fluxo é difícil, né? Porque daí você tem que combater essa angústia que quer que você seja que quer que você resolva os problemas e, de preferência, de um modo definitivo. O que se expressa bem nos contos de fada, né? Quando se diz assim, né? Viveram felizes para sempre. Olha a exigência ideal, idealizada, né? Para sempre.
É uma coisa de um grau, né, de exigência semelhante a esse, né, de você conhecer o fulcro do ser, né, conhecer aonde o movimento se interrompe. Além do para sempre, felizes, né? É, Porque se fosse algo menos, viveram lutando e foram tocando para sempre. é, Tem uma grande lógica, né, de você e foram viver. encarando a vida para Foram sempre, encarando contentes a de vida. estar juntos um com o outro, Agora, estaria bacana, né? a Por porcaria quê? do Porque é feliz. possível. Ainda dá para encarar, né? Tipo, se mantiveram unidos para sempre, você, pô, ó, que bacana, eles conseguiram, né? Ainda é humano, né? Porque você vê casais de velhinhos, né, que não estão simplesmente um ali do lado do outro, né, com aquela cara de quem tomou comprimido psiquiátrico, né? Eles estão agarradinhos ali, né, velhinhos já, e quando um morre, o outro morre junto, né? Que a existência deixou de fazer sentido, né? É claro que a gente está considerando as coisas, né, apenas para pontuar a posição do filósofo frente à linguagem, né? A posição do filósofo frente à linguagem é essa, né, que a gente encontra no Heidegger, no Nietzsche, né, que é de se perguntar, ou na atitude socrática que você estava falando lá atrás, né? Por mais que o Sócrates, justamente por ser mais inteligente, ele já sabia para onde a conversa ia e conduzia a conversa para lá. Aí tem uma certa falsificação, né? Quando ele coloca pressupostos para as pessoas, pressupostos do senso comum para as pessoas, e as pessoas dizem, sim. Bom, admitiu isso, meu velho? Tá ferrado comigo, porque agora eu vou fundo, né? É mais ou menos assim que ele fazia nos diálogos. Mas, se a gente for considerar como já num momento muito posterior, né? Caiu na isca, na armadilha para apanhar pássaros, né? Como se chama isso? Arapuca, né? Se ele morasse aqui em casa, eu ia apelidar ele de má fé. Ele ia ser divertido, né? Ele não ia largar do teu pé, né? E você ia acabar expulsando ele, que nem, né? Você ia acabar pedindo para ele beber cicuta, né? É o efeito Atenas, né? Mas daí, né? Nessa fase mais moderna e contemporânea da filosofia, nós estamos mais atentos para a linguagem como linguagem, né? Para a linguagem como algo que permeia a nossa existência humana e, de certo modo, se coloca entre o ser humano e as coisas, né? E, nesse sentido, acaba faltando justamente aquela espontaneidade da criança, né? Aquela curiosidade natural para saber o que está ao fundo das coisas. E aí podem reparar a atitude do adulto quando a criança começa a perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Ele acha que ele já tinha dado uma definição suficiente para a criança. E a criança ela não se contenta com aquilo, porque ela vê na linguagem os seus problemas. E aí ficam dizendo para a criança que ela está errada em fazer isso. Que ela tem que se contentar com as definições que estão aí apresentadas. Ora, sempre foi assim. Sempre quando? Né? O que é o sempre? Pois é, crianças são filósofos e são artistas, né? Na verdade, o que acontece, né? O filósofo e o artista são aqueles que furam o bloqueio, né? Que conseguem preservar essa abertura. Esse é o termo que o Heidegger vai usar, né? Essa abertura. É você se colocar numa posição não de querer achar o resultado da conta, mas de gostar de fazer a conta, já que vocês estavam falando de matemática também. Então, assim, quando a gente fala de Freud antipedagogo, Nietzsche antipedagogo, né? Schopenhauer antipedagogo, é exatamente nesse sentido, né?
de abandonar essa ideia de que o saber está no outro, né? O saber é uma investigação sobre o saber. Não é um ponto de chegada, é uma forma de interrogar, né? E um certo modo de responder é a poesia, que ela está nessa posição de abertura diante das palavras, diante dos conceitos, recolocando essas palavras de um jeito inusitado diante de nós, o que já mostra que a gente usa muito mal a linguagem, né? Porque se o poeta é capaz de fazer isso, por que nós não nos expressamos poeticamente o tempo inteiro? Por que nós, ao invés de falar, não cantamos? E por que nós, ao invés de caminhar, não dançamos? Percebe? Não estou dizendo, todo mundo tem que sair, né? Tipo como se a gente estivesse num musical do Gene Kelly, do Fred Astaire, né? Tipo, o cara leva a moça para casa, daí ela dá um charme para ele, ele já fica feliz e já sai cantando. I'm singing in the rain, né? Tá chovendo, ao invés dele reclamar, ele dança na chuva, usa as poças d'água para fazer sapateado, né? Usa o poste para girar em torno do poste, e quando chega o policial diante do Gene Kelly, ele ainda dança diante do policial, né? Então, o que eu estou querendo dizer assim, é fazer a linguagem avançar, fazer a linguagem ter o afeto pela linguagem que segue adiante e que nunca admite destacar onde já é conhecido, né? E o Nietzsche, por exemplo, tem um aforismo chamado Aves de Arribação. Não é apenas uma das 6 funções da linguagem, mas é aquela possibilidade de atravessar a própria linguagem utilizando a linguagem. Né? Que isso aí é uma coisa interessante para o filósofo. Por isso que a filosofia contemporânea também se interessou tanto pela arte. Entende? Por quê? Porque a filosofia contemporânea percebeu a linguagem. É engraçado, né? A linguagem não é algo objetivo, né, que descreve os objetos como eles são. A linguagem, e está lá, por exemplo, no texto, só para citar uma das coisas, né, no texto sobre verdade e mentira, no sentido extramoral do Nietzsche, né, o conceito é o resíduo de uma metáfora. O conceito é algo, né, que no final a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é daqueles hábitos, né, daqueles hábitos que persistem, e se nós ficarmos aferrados ao hábito, nós paramos de enxergar as possibilidades do conceito. Nós ficamos com aquilo que a gente já tem. Por quê? Porque a tendência do sistema nervoso é a acomodação, né? Se economizar. Então, para você ser filósofo, para você ser poeta, no sentido próprio da palavra, você tem que ser uma espécie de anomalia. Né? Tem que ser uma espécie de anomalia, porque você não para onde os outros insistem em parar. E por que eles insistem em parar? Porque é econômico. Né? Definições sintéticas. O conceito é isso também. Né? Ele tende a reunir, sob um único guarda-chuva, inúmeros, né, aspectos intuitivos da existência. E também reúne sob si inúmeros outros conceitos que já são eles mesmos sínteses de outros. Então, quando a gente fala, né, em geral, há uma opacidade muito grande. Eu acho que um dos grandes méritos do Heidegger é justamente ter, né, não apenas ele, mas esse texto, A Origem da Obra de Arte, nos deixa muito clara a opacidade da linguagem. E
ser exigente com a linguagem não é simplesmente ser chato, né? É você, de certa maneira, fazer aquilo que o poeta faz, que é reinstaurar o mundo, né? Porque se você limpa a área das definições, né? É, exatamente, Stacy. O fato é que quando você limpa a área de definições pré-existentes, é como se o mundo se instaurasse de novo, né? E essa é a questão da arte, né? É sempre, continuamente, aceitar o desafio de reinstaurar o mundo, de colocar o mundo em termos diferentes, né? Porque quando a arte ela não cumpre essa função, ela simplesmente repete. No fundo, a gente tem que compreender a crítica do Platão aos artistas do tempo dele. A gente vai ter que conceder a ele também uma certa exigência, né, em relação à linguagem. Bom, podia estar construída ainda naquele momento, de modo a preservar, sem perceber, preconceitos e, de certo modo, essas armadilhas para os pássaros incautos. Sim, mas ele nos aponta o problema, né? Sócrates nos aponta o problema da linguagem. Tudo bem, o jeito que ele resolveu foi um pouco perversinho, né? Como você estava mencionando, né? Meio manipulatório, assim, tal. Mas tudo bem, né? Nós estamos nas fontes originárias, então não dá para você exigir que o cara tenha um recuo, né? Ou uma antecipação além daquilo que é uma medida possível para aquele contexto também, né? Me Ele não tem parece, toda a história da filosofia. me parece que a questão da arte com a vida real é porque a linguagem, a matemática, a suposição da existência da verdade dão conta do mundo real imediato. É, As sim. pessoas conseguem fazer carro, conseguem fazer computadores, conseguem escrever cartas, conseguem fazer contratos. Conseguem levar uma colher na boca, né? Consegue isso, E quando não conseguem mais, aí a coisa ficou feia. E quando você Porque é a questiona questão isso de uma aí, certa autonomia. daí dá a impressão que se as pessoas realmente questionassem e olhassem mais a fundo, a arte própria iria começar a sumir. Ah, claro. Porque tudo Porque ia se virar arte. o... então. Mas o interessante é isso, né? Existem culturas onde a arte popular ela é mais presente. Por exemplo, na cultura nordestina, há uma presença maior das linguagens artísticas e eles desenvolveram coisas incríveis, baseadas em poucos elementos, né? Baseadas numa simplicidade. Mas essa simplicidade torna a arte acessível, por outro lado, né? E é uma abertura que, eventualmente, você não encontra em outros lugares que ficam mais estereotipados, né? Que só tem essa cultura erudita que você encontra a partir dos outros e não a partir de si mesmo, né? Esse si mesmo que não é uma coisa, mas sim algo justamente em constante fluxo, né? Em constante modificação. E é disso que o Heidegger trata quando ele vai abrir esse conceito da obra de arte, né? E a conexão da representação, que é uma lição schopenhaueriana, a identidade de sujeito e objeto na representação é a denúncia de um preconceito, né, dessa relação objetiva que supostamente há um sujeito dentro e um objeto fora, e que esse sujeito dentro olha para o objeto fora. Desde Schopenhauer, passando por Heidegger também, sujeito e objeto não são nem um pouco fáceis de desmembrar, né? Todas as categorias intelectuais, todas as categorias
relacionadas aos objetos do mundo, elas não estão fora ou dentro, elas estão simultaneamente fora e dentro. Então, quando você vai se perguntar sobre a consistência da matéria, se há uma referência material, tá vendo como eu estava ligado ao que estavam falando? Eu poderia ser testemunha, né? Não, mas ele falou tal coisa. Depois eu distorço tudo, né? Vocês, não foi isso, professor, que eu falei, mas foi eu que eu ouvi, eu sou a autoridade, então vocês... Né? Chega lá diante... Então conta essa história pra gente, Sócrates. Então, é a testemunha auditiva. Então, essa consistência do objeto, ela é ilusória, né? Mas assim, não nesse sentido que a gente estava falando agora há pouco. Por quê? Com referência à nossa vida prática, é suficiente. Então, isso nos ilude, né? Então, a noção assim, de que a gente conhece bem a matéria, né? Quando, na verdade, o que a gente conhece são as formas. Todo idealismo se sustenta nisso, né? E como ir além do idealismo? Né? Berkeley vai sustentar, então, a percepção humana na percepção de Deus. Só que Deus é um conceito, né? Igualmente, é tratado através da linguagem, e não como uma coisa, né? É a mesma coisa que você pegar um conceito psicanalítico como pulsão e trazer numa gaiola para a sala de aula para mostrar para os alunos. Entende? Não há como. Nós estamos em relação a isso, numa relação de concepção. E quem fala isso com todas as letras é Kant. Né? No prefácio para a segunda edição da Crítica, da Razão Pura. Né? Então, por exemplo, todas as nossas concepções metafísicas, né, o que dá lugar a elas no mundo é o fato de elas serem concebidas. Isso nos dá direito a pensá-las. Isso não nos dá direito a declarar a existência delas. Mas nos dá direito a pensá-las. Assim como eu posso pensar a matéria. Se eu, por exemplo, for um materialista e quiser colocar a matéria no lugar do Criador, existe uma certa tendência a eu substancializar a matéria como motor primeiro, como antes eu substancializava Deus como motor primeiro. Né? Então, essa pergunta pela origem pode ser encarada como uma origem de fato, ou seja, eu dizer o ser do conceito, assim como eu pretendi dizer o ser, né, do meu eu, mas também pode ser encarado justamente como uma inquietação, como uma maneira de formular a pergunta, e não como uma exigência de uma resposta, como sempre foi, né, na tradição antiga. Por exemplo, a lógica aristotélica nos conduz exatamente a essa noção, né, lógica de que de duas premissas você tem que aceitar a conclusão incondicionalmente. Bom, na linguagem é possível fazer isso, né? Só que o mundo efetivo ele tem mais arestas, ele tem mais contradições, ele tem a dificuldade, por exemplo, de que o nosso sistema inteiro perceptivo ele já é voltado, como você estava falando, para a nossa vida prática. Ele não é voltado, sabe? É a mesma coisa que o nosso pescoço. Nosso pescoço não é pescoço de coruja. A gente não consegue fazer giro de 360 graus. Né? Então, as limitações, ao invés de elas serem, num certo sentido, elas são encaradas como problemas e a gente busca, por exemplo, na nossa vida prática, a solução. Né? Num outro sentido, se a gente quiser avançar além disso,
nós temos que avançar não na direção das respostas, mas na direção do aprimoramento das perguntas. Exatamente. Na verdade, ele é criado assim, né? Ele vai ganhando consistência ao longo das gerações. Ele vai literalmente se dicionarizando, né? Ele vai adquirindo forma e cristaliza em determinadas formas ao ponto da gente dizer, não, isso que você está dizendo é errado. Por quê? Porque você está chamando um coelho de árvore, e um coelho não é uma árvore. Não, mas esse coelho se chama árvore. Ah, tá, entendi. Se você consegue dar razão suficiente para aquilo, né? Quando que eu posso aceitar que um coelho é uma árvore? Quando ele se chama árvore. Porque do contrário, nenhum coelho é uma árvore. Né? Então, quer dizer, o cérebro ele tenta acomodar as coisas assim, nas definições. Agora, o que faz essas definições novamente serem colocadas em questão? Boas perguntas. Né? Então, a filosofia ela se sustenta no modo como se questiona muito mais. E esse texto tem relação com isso. Então, para a gente não se alongar mais, mas eu acho que foi importante eu ter dito isso para vocês, queria que vocês abrissem lá no Black, então, a origem da obra de arte, né? E gastassem aí, vamos dizer, 15 minutinhos, né? Para ler as 3 primeiras páginas do texto, não das firulas ali, porque é uma dissertação de mestrado, na verdade, né? Na introdução, onde começa a origem da obra de arte. A página 5, se não me engano. Estou falando aqui de cabeça, tá? Então vocês podem... Eu vou abrir o texto aqui. Só para que ninguém tenha dúvida, tá? Então deem uma lida, por favor, 15 minutos. São 8h38 no meu relógio, seria 8h48, 8h53. E aí a gente gasta 20 minutinhos discutindo a coisa desse ponto de vista. Agradeço a discussão que vocês estavam tendo no início, porque ela foi extremamente produtiva para nós. Deixa eu ver aqui. A tradução é parte da dissertação de mestrado da Laura. Ela faz uma apresentação bem curta, né? E aí vem o título, né? Aqui, só um pouquinho. Já vejo a página. É página 5 realmente. Obrigado quem confirmou, mas eu só queria reconfirmar. Daí seria a página 5, a página 6 e a página 7, tá? Vocês podem ler também a primeira frase da página 8. Gostaríamos de encontrar a efetividade plena e imediata da obra de arte. Gostaríamos. É aí que acaba. Mas venham com calma, nesses 15 minutos, 5 minutos por página, tá bom.
Nossa, Yuri, você chegou agora? A origem da obra de arte, mas a gente já está acabando a leitura. Uhum. Então tá. A origem da obra de arte, páginas 5, 6 e 7. No texto da tradução. Em todo caso, a gente vai... deu o horário, né? Vamos... Discutir. discutir. Pode ir falando já, professor? Eu só queria Pode? comentar alguma coisa que é fora do texto, na verdade. Que eu tinha tanta coisa para falar do que vocês estavam falando antes que eu pensei assim comigo. É tanta coisa que eu tenho para dizer que é melhor não falar nada. Isso acontece, né? Porque senão você acaba monopolizando sem querer. E eu tenho dificuldade para sintetizar, assim, né? E no que é útil, que não é útil, porque para mim tudo que eu penso me parece útil, né? Por questões óbvias, Uhum. já que se refere a mim mesmo, né? Mas Sim. com relação ao. Ah, sim, é verdade. Com relação ao cotidiano e as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas médias, né? Que eu acho incrível, e às vezes parece até um pouco de sarcasmo, ironia da minha parte falar isso, mas definitivamente não é. Tanto é que muitas minhas obras preferidas, principalmente com relação ao cinema e literatura também tratam disso, né? É que é como diz aquela frase, né, de que o mundo é um palco com péssimos atores. E nós vemos as pessoas fazendo coisas das mais absurdas, né? Tipo, eu tenho dificuldade, por exemplo, de trabalhar porque chega uma altura do meu trabalho que eu penso, mas qualquer um podia estar fazendo isso, por que que eu preciso fazer isso? Sabe, só que as pessoas conseguem levar isso por anos e anos e anos, e o máximo que eu consegui ficar numa empresa, por exemplo, foi 2 anos por isso, né, também, isso que mudando de carga, né, fazendo coisas diferentes e tal. E nós vemos assim que as pessoas tentam falar uma com a outra e uma não entende bem o que a outra está dizendo, mesmo assim elas querem falar uma com a outra, né?
elas vão fazendo as coisas mesmo que aquilo não represente aquilo que elas esperam que represente, e elas vão empurrando até que no final de semana tem aquela catarse, né? Tem vários filmes, assim, mas para dar um exemplo, deixa eu ver, Jeanne Dielman, né, que eu gosto muito, é um filme belga, que conta, são 3 horas contando a história de uma mulher que fica na casa dela senta na cadeira, dela levanta, dela sai, compra batata, dela cozinha batata com carne, come com o filho dela, é, come com o filho dela na janta e tal, né? Daí vou revelar o final do filme. No final do filme ela comete suicídio. Eu gosto muito desse tipo de obra, porque sabe, essa Uhum. banalidade para mim tem um teor artístico gigantesco que eu acho que não teria se as pessoas se dessem conta do absurdo que é isso, sabe? Então, eu vejo um certo tipo de beleza. Às vezes, quando eu falo disso, as pessoas pensam assim, tipo, você tá querendo se achar, você tá querendo falar que tua vida vale mais. Daí eu digo, não, eu realmente acho incrível, sabe? Eu acho bem legal. Tipo, não queria que fosse assim. Definitivamente, eu Sim. não queria. Mas quando você vê, você fala assim, tipo, não, mas, tipo, não uma substância, assim, no sentido de ser substancial, sabe? De ser sólido. Mas tem, tipo, uma beleza das pessoas estarem por aí, tipo, todo mundo meio perdido, todo mundo meio, sabe, sem se dar conta disso, achando que aquilo ali é a coisa mais palpável em que eles podem criar, que eles podem pôr a mão. Eu acho isso incrível. Não sei se o professor consegue compreender o que eu quero dizer. Isso se expressa, por exemplo, nas opiniões excessivamente enfáticas, isso se expressa na redução ao absurdo que as pessoas fazem das coisas para poder encaixar as coisas no que elas querem, né? Por exemplo, quando a pessoa, ao invés de querer viver no mundo, quer que o mundo viva nela, né? Ou seja, que as coisas se comportem como ela gostaria que se comportassem, né? Então, tudo isso é uma tendência econômica, né? Só que é também a produtora da caverna do Platão, né? No final, as pessoas ficam acorrentadas nisso, diante de uma parede, onde só existem as sombras da existência, não a existência ela mesma, né? E a existência ela mesma, daí, é algo excessivamente fulgurante, excessivamente brilhante, então acaba cegando as pessoas no primeiro momento, né? Quando elas estão diante de uma experiência mais intensa. Mas, justamente desse ponto de vista, eu queria perguntar para vocês, seria bem interessante que vocês me dessem um parâmetro a esse respeito, né? Se vocês perceberam nessas 3 páginas, essa abertura que eu falei para a linguagem do Heidegger, abertura no sentido assim, na maneira dele escrever e no modo como ele organiza o pensamento. No cuidado que ele tem ao abordar as coisas. O que vocês pensam disso? A impressão que o Heidegger deixa, até quando os professores fazem brincadeiras com relação a ele, é de que, como vocês estavam falando, né, no começo da aula, que essa busca pela essência, como ela se supostamente representa por si ou na coisa, acaba ficando redundante quando você quer explicar uma coisa como sendo por ela mesma. Mas, na verdade, se você vai em busca desse cerne, é onde a gente acaba indo parar, de certa forma, né? Porque a linguagem tem um limite muito estrito de como você pode dizer que a coisa é, sendo que antes dela ser ela mesma, ela é uma coisa a ser pronunciada, né? Porque você não tem como inventar a palavra e falar assim, vai vir uma coisa aí que eu vou dizer, ela é tal coisa, porque você não sabe. Então você só sabe depois que ela é. Então a busca por essa essência fica difícil de expor em palavras. Me Agora, parece que o Heidegger, a característica assim, importante dele na coisa da linguagem é que ele não parte de um conceito fechado. Ele se permite ir questionando, abrindo, e aprofundando aquela coisa, mesmo que a impressão que dá, mesmo sem saber aonde aquilo está levando ele.
Há uma certa audácia da linguagem, né? Dá uma certa audácia e uma coragem de ir se questionando, assumindo um ponto de vista novo, verificando aquilo, e daí vendo que aquilo tem contradição, e tentando fechar de novo em outra coisa. Acho que isso é o bacana, a característica da linguagem deles. E tem uma coisa que só pessoas que estão familiarizadas com a língua alemã poderiam perceber nessa tradução. O como ela é já parte da solução e parte do problema. Que é a segunda frase do texto, como ela traduz assim. O que algo é, como ele é, denominamos sua essência. E aí, a palavra a qual isso se referia é Wesen, né? Bom, a palavra essência, né, ela está muito contaminada justamente por uma terminologia, né, que passa pela escolástica, que passa pelo modo como os gregos foram traduzidos no Ocidente originalmente já dentro de uma cultura cristã. E a tradução, de certo modo, ela se trai nesse ponto de vista em relação ao potencial da frase original, né? Porque essência remete a algo essencial, como a gente pensa que o perfume tem uma essência. E a essência do perfume você pode apresentar num pequeno frasco. Com esse frasco eu consigo fazer 100 litros de perfume. Daí você diz assim, é? É. Por quê? Porque isso aqui é a essência. A partir disso se dilui, né? Se diluem todas as manifestações. Então, o esquema ligado com a palavra essência está muito contaminado por esse tipo de concepção, que são concepções históricas, né? A respeito da palavra. E, no entanto, a palavra ser, Wesen, né? É muito mais naturalmente traduzida como ser. Né? Fale, Gabriel, a respeito. Não, é só. Eu não consigo, sabe, nem compreender direito por que o Heidegger citava grego do nada, assim, Porque eu achei, assim, eu entendo, assim, algumas palavras, tipo ágatos, kalos e tal, que são realmente termos que têm um sentido bem diferente da palavra do grego do português, mas esse termo, sabe, eu não achei essa necessidade de estar em grego, acho que podia estar traduzido, assim, numa boa. É só um comentário mesmo. Mas é interessante, Gabriel, isso, porque isso faz parte do ambiente cultural de língua alemã, o ambiente erudito, né? Ô, Silvio, falei com você ontem, rapaz. Diga. Opa, Achei que você queria falar alguma coisa, Silvio. Ou você caiu da conexão? Tá? ô professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. A internet Diga. hoje aqui não está muito boa, perdi algumas Ah, coisas. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Estou meio boiando aqui, mas eu vou fazer uma pergunta que eu li agora quando eu pesquisei um artigo que fala meio sobre o Heidegger. Ele fala sobre essa relação que a arte tem com a areté, com a busca pela verdade, a aletheia, né? Busca pela verdade. Como que funciona isso? então, vem ao encontro do que eu estava falando sobre a segunda frase. Busca-se pela verdade, né, como algo que será encontrado ou que vale a própria busca. Né? Quer dizer, o ponto de partida, né, quando você sai, né, quando você sai para caminhar, o objetivo é chegar em algum lugar ou percorrer os lugares, percorrer as possibilidades. Né? O texto
como um todo, do Heidegger, aponta justamente para essa investigação das possibilidades, né? Então, e de um jeito, né, que considera não só a possibilidade, mas a necessidade de fazer essas transposições, né? Porque a linguagem, ela é baseada em você ultrapassar a dificuldade que a própria linguagem cria, como a gente estava falando aqui agora mesmo, né? A linguagem, à medida que ela define, ela aprisiona, né? Inclusive, isso daí passa para o pensamento a falsa imagem de que há algo a ser encontrado lá no fim, né? Como se fosse possível colocar num balaio cósmico toda a ordem de razões possíveis e imagináveis e disso obter uma síntese perfeita, né? Então, por exemplo, em Platão, a verdade é um ponto de fuga, ou seja, é uma espécie de isca, é uma espécie de provocação, né? É uma perspectiva, né, no sentido de se buscar a identidade entre as coisas, para tentar alcançar uma ordem de razões superior àquela na qual já se estava, sem a pretensão humana, né? Porque isso fica então para os deuses e para as almas desencarnadas, de se conhecer a verdade de um ponto de vista cósmico, né? Que não, onde não sobrassem arestas, onde não sobrassem perspectivas para serem analisadas, né? Isso, obviamente, é uma espécie de provocação, né? A que a pessoa saia desse estado de sonambulismo relativo, né, que o ser humano vive, de um modo geral, como o próprio David estava comentando, né? E que isso é um negócio impressionante e até interessante para o David, é um negócio até interessante, mas que, né, não deve ser a nossa própria posição, especialmente no contexto da filosofia, né, onde a dignidade da palavra é o que deve ser buscado, e não o estatuto da verdade enquanto fim da linha, né? Enquanto coisa acabada, coisa que não permite nenhum tipo depois de palavra que faça, ou de concepção, que faça com que a coisa avance adiante. E, na verdade, né, quando a gente se depara com o problema da verdade no nosso contexto efetivo, no contexto do pensamento, no contexto da poesia, no contexto da arte, o que se ressalta é que todo patamar revela novos horizontes. Todo patamar, né, humano, de uso da linguagem, de busca de consistência, de busca de unidade, de busca de estabelecer novos padrões, né, de relação com a verdade, na verdade eles são mediados, né, por uma autenticidade, Silvio. A verdade como uma autenticidade do pensamento. Pensamento que recusa aquilo, né, que aparece imediatamente diante dele como falso, né? Mas sem recusar que isso é uma perspectiva de abordagem do problema da verdade. Essa limitação, a compreensão dessa limitação já está em Platão, muito embora de um modo um pouco enviesado, assim, que a gente ainda percebe ali,
que há uma certa tentativa, né, de orientação do pensamento para um ponto. Isso é uma denúncia do Nietzsche também, né? Uma espécie de referência anterior, né, a priori, que estava escondida ali e não queria se mostrar, né? Porque eu estou fazendo pergunta. Você está fazendo pergunta, mas você está orientando a resposta enquanto pergunta, né? Então, o que eu sei e o que eu não sei tem uma referência, né? Com a ciência, por exemplo, esse problema do referente da verdade, ele se torna mais explícito, né? Mas mesmo assim, há metafísica na ciência. Há um pré-julgamento. Por exemplo, assim, não vale você chegar no novo organon do Bacon, né, e afirmar as coisas que ele afirma lá, se elas não estiverem simultaneamente assentadas, né, já de antemão no solo metafísico, reconhecendo o solo metafísico que, inclusive, a pesquisa empírica sistemática, a pesquisa de laboratório, né, que pretende investigar as coisas a partir do mundo empírico, né, se essa investigação não tiver claro para si mesma que já existirão pressupostos metafísicos anteriores a ela, que já colocam o problema de uma determinada forma, na suposta avaliação objetiva dos fatos, exaustiva, né? Eu vou ficar aqui 10 anos observando para ver como isso realmente se comporta. Mas o ângulo que você escolheu para observar 10 anos sem interferir é em si mesmo uma interferência. É como o antropólogo também, só para a gente não ficar no exemplo assim, né, tão duro, né, como o Bacon, mas o antropólogo que chega em uma aldeia indígena, no Xingu, e diz para as pessoas continuarem agindo normalmente, não prestem atenção na minha presença. Aí é um exemplo mais óbvio, né? Mas a própria posição subjetiva do observador, né, ela parte de alguns pressupostos claros ou não claros que já estão na linguagem, né? Todas as categorias que o Bacon coloca para o pensamento, de um ponto de vista empirista, são categorias onde já há muita metafísica, né? Por exemplo, a própria ideia, né, de você ter uma relação objetiva com os fatos é uma ideia metafísica já. Você pressupõe que você seja capaz de fazer isso, né? E há muita metafísica em você pressupor que você é capaz de objetividade, né? Tem que ter muitas definições a priori sobre coisas sobre as quais a gente não tem controle algum. Afetos, né? Intermitências, impossibilidades, né? Qual é a demanda por objetividade, por exemplo? Né? Por que eu tenho essa demanda por objetividade? No fundo, há um comportamento aí supersticioso também. Um comportamento animista, nem ainda religioso, um comportamento supersticioso, né? E uma tentativa de encantar a realidade também através de um método que funcione. Bom, desde do animismo mais simples, isso já é assim, né? Então a tendência do intelecto, né? As artes do intelecto, né, elas tendem a isso, né? Elas tendem a encantar o objeto. Ou seja, isso é animismo, né? É considerar que tem espírito em tudo. Que tudo pode ser influenciado. Desde que o meu método dê conta, né, de fazer isso.
Então, esse olho, né, que suspeita mais, né, que vem sempre ao longo da história da filosofia sendo representado pelo ceticismo em filosofia, que também é um exagero, por outro lado, né, porque ele não se arrisca a fazer nenhuma formulação positiva, né? E a arte não. A arte assume isso de peito aberto, sem a pretensão da objetividade. É por isso que ela acaba aparecendo diante de nós com esse caráter, né, de renovação da própria existência, de colocação da existência. Quando é uma grande arte, né, nesse sentido que ela consegue ser tão arrebatadora, né, que ela redimensiona o próprio padrão cultural da sociedade onde ela se coloca. Então, nesse sentido, um poeta como Homero, ele não está simplesmente historicamente situado numa civilização pré-existente. Ele é, de fato, um divisor de águas naquele ambiente que produz, pela manifestação artística, uma desmaterialização e uma rematerialização, em outros termos, de todas as coisas que compõem aquele mundo. E é por isso que Platão vai se incomodar com ele também, na República. O que vai mexer com o pobre do Homero, respeitado, né, tão penetrante, né, naquele ambiente? Por quê? Porque o Platão ele vai perceber, de alguma forma, de um jeito meio enviesado, mas vai perceber, que aquilo que um dia foi instaurador se tornou problemático porque cristalizou determinadas formas de concepção que não podem ser consideradas verdadeiras em si mesmas. A gente pode entender que ele estava perseguindo a arte, mas também a gente pode entender o incômodo que essa pregnância de Homero, de Hesíodo na cultura grega, a ponto de reinstaurarem a cultura, né? Resetaram a cultura e reinstalaram a cultura nos seus próprios termos. Aquilo que num primeiro momento representa uma aurora, naquele ponto parece a ele um crepúsculo. Parece fazer parte do problema, parece fazer parte desse entardecer, né? Nesse anoitecer da cultura grega que está passando por um período de decadência aos olhos dele e que aquilo não poderá acabar bem. A solução que Platão arruma pode não ser do nosso agrado, né? Mas o fato dele prestar atenção no problema mostra o gênio de Platão. Porque quantas referências a esse respeito existiam no mundo grego ou no mundo em geral, né? É por isso que Platão também exerce, Platão e Aristóteles, né, como uma espécie de também de conflito que não se resolve nunca, né? Por quê? Porque eles persistem, ambos persistem com seu modo de interrogar o mundo em nós hoje também, né? Então, assim, a percepção platônica gera um tipo de resposta, né? Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro respondendo, de um modo ou de outro. Mesmo quando a gente se omite, né? Ou quando a gente erra feio, quando a gente derrapa na curva, quando a gente escorrega na casca de banana, ainda assim, né, esse é um movimento que faz parte, né, da tentativa de solucionar o problema da angústia que está no Heidegger também tão forte. Essa divisão no ser e tempo, né, entre uma angústia que aprisiona, por quê? Porque ela está ligada com os objetos desse jeito que a gente está falando aqui, ou seja, que o David comentou também e que
a gente está falando aqui. Essa conexão aprisionada com as palavras e com os objetos, né? Onde o mundo não se modifica mais. Isso pode ocorrer, inclusive, com algo que modificou de modo brilhante, né, o mundo, como Homero. Ainda que a gente desconfie da existência histórica de Homero, isso é um outro problema. Mas entendamos o Homero como uma metáfora, como uma imagem. Por mais que seja uma imagem considerada historicamente e não uma pessoa, propriamente, né? Existência histórica não comprovada. Mas o fato é assim, aquilo que num primeiro momento, num momento originário, foi uma fonte que reorganiza não apenas a cabeça do poeta, mas reorganiza todo o mundo, dada a influência que aquilo tem no ambiente, né? Nessa comunicação, nessa troca. Então, teve um poder instaurador, colocou o mundo fora dos seus alicerces, recoloca os alicerces em outro lugar, de outro jeito, né? Abre, né? Produz uma abertura. Num segundo momento, a maneira como as pessoas vão tomar isso é a reacomodação do espírito, do Geist, né? No sentido filosófico do termo, não no sentido do livro dos espíritos, né? Assim, como se fossem coisas de novo. Ou seja, aquilo que instaura pode, num segundo momento, e geralmente ocorre, se transformar, né, ele mesmo em um conceito estereotipado. E aí ser usado para tudo, de qualquer jeito, sem menor cuidado, e a coisa vai ficando rasa, né? Como bitomania, né? Assim, o valor da obra, o valor instaurador da obra não se perde por causa disso. Mas a maneira como a coisa é recebida, e daí se estabelece, né, acaba criando um mal-estar na cultura, exatamente porque as formas ficam aprisionadas. É por isso que o The Clash, daí nos anos 70, vai falar de fucking Beatlemania, né? O que é um pejorativo em inglês. É melhor não ser traduzido, se a gente quiser manter a elegância, né, na sala de aula. Mas ele está xingando a Beatlemania, né? Não por aquilo, né, que ela representou como uma abertura num primeiro momento, mas sim pelo modo como aquilo tudo é tomado, né, e gerando um ambiente já num segundo momento estereotipado. É a tendência, né, do modo como o ser humano se apropria das coisas, né? E é isso que o Heidegger tenta desmontar de novo, né, através de um modo de questionar. Vocês reparam nisso? Vocês reparam que ele tem um modo de questionar que, de novo, né, permite essa abertura, não para a gente concordar com as conclusões dele, mas para a gente entender que, de um ponto de vista vital, né, essa mexida, essa chacoalhada que você dá na árvore, né, ou a poda que você faz nos galhos, né, não modifica certas coisas. Por exemplo, o fato de que a gente usa a linguagem, né, mas modifica o uso da linguagem. Então, a linguagem é assim mesmo, Heraldo, né? É como a gente fala de uma coisa em alusão à outra, não precisa falar da outra, né? A ironia é assim, né? É diferente do sarcasmo, porque o sarcasmo ele esfrega na cara do outro a deficiência que quer ser apontado. A ironia não. Se você não entender, tá bom, não tem problema, né?
Faz parte da sua insuficiência não me compreender. Professor, mas do texto, Uhum. dá para entender que a obra de arte é o meio, é a coisa, é o artista e é a mensagem, né? O símbolo, né? É isso que ele quer dizer no texto? Veja, ele aponta para a dificuldade de você separar esses elementos, né, uns dos outros, o funcionamento simultâneo desses elementos. Isso foi percebido pelo Schopenhauer já. E depois o Borges, o Jorge Luiz Borges, escreve contos baseados nisso. Nessa exigência, por exemplo, da obra de arte, né, a obra de arte ela não se completa, por isso que eu citei esse elemento comunicacional, né? A coisa está sempre entre. Nunca apenas uma dessas polaridades que a gente usa, né? Justamente para situar. Ele é o escritor, Jorge Luiz Borges, né? Aí existe a obra, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam. Olha que título lindo, né? E aí existe o leitor. Para o próprio Borges, não é assim que funciona. Não existe o autor, a obra, o leitor. É tudo ao mesmo tempo agora. Isso. Né? Mas para ser considerado arte, mesmo com tudo isso, mesmo com Borges, mesmo com o leitor, mesmo com a mensagem, com o símbolo, tudo mais, poderia não ser arte. Poderia, claro. E aí a gente vê... Tchau, gente, já acabou nosso horário, mas vamos só finalizar esse aspecto. Assim. Tudo vai depender, novamente, do modo como a gente toma os conceitos. Vai conversar com o Vasari ali no Renascimento. Né? Ele tem conceitos baseados em categorias objetivas. Né? Agora, essas categorias objetivas elas se esfumaçam se você não entende mais que a arte está no objeto. Né? Não adianta você dizer que o Michelangelo é divino porque ele cria aquele objeto. Porque é algo que não está nem no autor e nem na obra, está entre. Né? E não está só entre o autor e a obra, está entre os apreciadores, o autor, a obra, tudo ao mesmo tempo. Né? E a isso ele não chega. Né? Então, ele não adota essa perspectiva, portanto, ele não consegue alcançá-la. Mas ele alcança outra perspectiva que também nos é útil pelos parâmetros que ele coloca para si mesmo. Então, essa autenticidade dos parâmetros, né, é um ponto para a gente refletir. A autenticidade dos parâmetros. Apesar da insuficiência de qualquer parâmetro. Desculpa a gente ter passado o horário, viu? Obrigado pela aula, até semana que vem. Tá bom, grande abraço e eu vou me colocar as coisas com mais antecedência da próxima vez. Tá bom? Um abraço. Não, tranquilo, agora a gente já tem um texto dessa origem da arte para ler bem. Professor Eduardo. Vocês, por favor, deem uma olhada também no texto subsequente que eu coloquei ali. Tá? É que sabe como funciona, professor? Eu notei que as aulas é mais produtiva se antes da gente vir, a gente dá uma lida no material. Sim. Aí você não fica boiando muito. Ontem eu acabei mergulhando no texto que eu estava escrevendo e quando eu vi já eram 2 da manhã. Ixi. Foi uma relação de... Fiquei à míngua com todas as outras coisas, mas nem percebi. Aí também, a ideia do artista é essa mesmo, né? Aí tranquilo, então. O fato é que, às vezes, a coisa fica hipertrofiada, né? Tipo, fica maior do que o mundo. Embora seja bem menor do que o mundo. Não, mas beleza. Mas tá, então. Um abraço, obrigado e até a próxima. Professor. Diga, pode falar.